수호. o patrono, 물품. a mercadoria, 근무교대. os turnos rotativos, 황금악수. o aperto de mão dourado, 직원 수를 너무 줄이다 보니 기업의 수익이나 효율성이 낮아지는 현상. anorexia empresarial, 책임. a prestação de contas, 광고판. o outdoor, o patrono, a mercadoria, os turnos rotativos, o aperto de mão dourado, anorexia empresarial, a prestação de contas, o outdoor, 만족. A satisfação, 확장, a expansão, 분담노동. a divisão do trabalho, 부지점장. o gerente assistente, 송장. a fatura, 저작권, os direitos autorais, 강화. o fortalecimento, a satisfação, a expansão, a divisão do trabalho, o gerente assistente, a fatura, os direitos autorais, o fortalecimento, 약혼하다, engajar, 넓히다. ampliar, 위원회, a comissão, 방치하다. negligenciar, 직원의 유연한 근로 형태를 거의 고려하지 않는 회사나 조직. a empresa pouco flexível, 보험, o seguro, 이윤폭. a margem de lucro, engajar, ampliar, a comissão, negligenciar, a empresa pouco flexível, o seguro, a margem de lucro, 세금, o imposto, 외부에. extrínseco, 도매. o atacado, 문제가 생겼거나 비판을 할 때만 직원들과 교류하는 경영자. o gerente gaivota, 고수익 상품. o negócio lucrativo, 아웃소싱. terceirização, 할당. a alocação, o imposto, extrínseco, o atacado, o gerente gaivota, o negócio lucrativo, terceirização, a alocação, 중재자. o árbitro, 정책이. se estabilizar, 벤치마킹. a avaliação comparativa, 의무, o dever, 지방을 제거하다. cortar a gordura, 초과가 근무. as horas extras, 귀코딩. o código de barras, o árbitro, se estabilizar, a avaliação comparativa, o dever, cortar a gordura, as horas extras, o código de barras, 저작권 사용료. o royalty, 카리스마. o carisma, 평가. a avaliação, 영업 담당자. o representante de vendas, 빼다. deduzir, 수입하다, importar, 주식, o estoque, o royalty, o carisma,
Avaliação. O representante de vendas. Deduzir. importar, o estoque, 임금 등이 물가와 연동하는 Indexada. 시장의 틈새, O nicho. 적시에, Bem a tempo. 차별, A diferenciação. 개인 비서, O assistente pessoal. 홍보, a publicidade, 위반하다, violar, Indexada. O nicho. Bem a tempo. A diferenciação. O assistente pessoal. a publicidade, violar, 스트레스 퍼피, O trabalhador eficaz sob pressão. 자금 세탁, A lavagem de dinheiro. 인적 차원, Os recursos humanos. 환불하다, reembolsar, 감소하다, reduzir, 근무자 명단, A lista. 스폰서, o patrocinador, O trabalhador eficaz sob pressão. A lavagem de dinheiro. Os recursos humanos. reembolsar, reduzir, A lista. o patrocinador, 코어타임, O período fixo. 번성하는, Prosperando. 대리점, A concessionária. 검사하다, Inspecionar. 부동산, Os bens imobiliários. 대폭 감소시키다, Esgotar. 콘센트, a tomada, O período fixo. Prosperando. A concessionária. Inspecionar. Os bens imobiliários. Esgotar. a tomada, 한물간, Obsoleto. 수락 보너스, O bônus de aceitação. 회피, Evitar. 네트워크, a rede, 강화하다, Apertar. 감독, O supervisor. 악화, A deterioração. Obsoleto. O bônus de aceitação. Evitar. a rede, Apertar. O supervisor. A deterioração. 계약, o acordo, 돕다, auxiliar, 성과배 문제, A participação nos ganhos. 예산 제약, As restrições de orçamento. 기본, O padrão. 결함, O defeito. 공급, o fornecimento, o acordo, auxiliar, A participação nos ganhos. As restrições de orçamento. O padrão. O defeito. o fornecimento, 수입, a renda, 조립, a montagem, 지출 계좌, A conta de despesas. 압류하는, Apreendido. 환불, O abatimento. 제목, o título, 의제, 안건, a agenda, a renda, a montagem, A conta de despesas. Apreendido. O abatimento.
o título, a agenda, 가격 인하, A redução de preço. 뜻밖의, Abrupto. 화물, o composto, 너무 비싼, Superfaturado. 의무적인, Obrigatório. 상태, o estado, 계획된, Planejado. A redução de preço. Abrupto. o composto, Superfaturado. Obrigatório. o estado, Planejado. 구조 조정하다, Reestruturar. 사기, a fraude, 빌리다, emprestar, 허용시간, O tempo permitido. 개정된, Modificado. 발사하다, lançar, 인원 삭감, A redução de efetivo. Reestruturar. a fraude, emprestar, O tempo permitido. Modificado. lançar, A redução de efetivo. 격화시키다, Novigrade. 아이디어 햄스터, O criador prodígio. 암시적인, Implícita. 창의 독창적인, Inventivo. 체납금, O acúmulo. 파트타임에, meio período, 전환, A reviravolta. Novigrade. O criador prodígio. Implícita. Inventivo. O acúmulo. meio período, A reviravolta. 무용지물, Os funcionários ineficientes. 감사, a auditória, 소포, A encomenda. 비용 효과, Relação custo-benefício. 지사, A filial. 국내의, doméstico, 공휴일 같은 때 받는 1.5임금, Horas extras. Os funcionários ineficientes. a auditória, A encomenda. Relação custo-benefício. A filial. doméstico, Horas extras. 용량, a capacidade, 취득하다, adquirir, 재정 지원 혜택, O direito. 고정시간, Os horários fixos. 능력에 따른, Relacionado com o desempenho. 뛰어오르다, Limitar. 계층, A hierarquia. a capacidade, adquirir, O direito. Os horários fixos. Relacionado com o desempenho. Limitar. A hierarquia. 발표하다, relatar, 보장하다, assegurar, 기술 지원 컨설턴트, O consultor de suporte técnico. 가격 민감한, 둔감한, Preço sensível. Insensível. 괴롭힘, O assédio. 고유한, Intrínseco. 지지하다, endossar, relatar, assegurar, O consultor de suporte técnico. Preço sensível. Insensível. O assédio. Intrínseco.
endossar, 스키에 바인딩, A ligação. 쓰레기, o desperdício, 지역 담당 책임자, O gerente do setor. 공급하다, fornecer, 직원의 유연한 근로 형태를 중요시하는 회사나 조직, O chefe flexível. 1년에, Por ano. 마름질, 재단, o corte, A ligação. o desperdício, O gerente do setor. fornecer, O chefe flexível. Por ano. o corte, 인식, o reconhecimento, 상무이사, O diretor-gerente. 유통, O distribuidor. 회계사, O contador. 표현하다, expressar, 파산한, Insolvente. 급여, o salário, o reconhecimento, O diretor-gerente. O distribuidor. O contador. expressar, Insolvente. o salário, 점점 커지다, Acumular. 마케팅 매니저, O gerente de marketing. 해고된, Demitido. 책임, a responsabilidade, 자유재량권, O espaço para flexibilidade. 고급스러운, Requintado. 인수, A aquisição. Acumular. O gerente de marketing. Demitido. a responsabilidade, O espaço para flexibilidade. Requintado. A aquisição. 공식적인 중재자, O mediador oficial. 신용한도, O limite de crédito. 라이센스, a licença, 근무시간 자율 선택제, O horário flexível. 가격 인하, A redução de preços. 업그레이드, a atualização, 무역박람회, A feira comercial. O mediador oficial. O limite de crédito. a licença, O horário flexível. A redução de preços. a atualização, A feira comercial. 협상하다, negociar, 공유하다, dividir, 해결하다, resolver, 스톡 옵션, A opção de ações. 손익분기점, O ponto de equilíbrio. 변호사, o conselho, 프랜차이즈, A franquia. negociar, dividir, resolver, A opção de ações. O ponto de equilíbrio. o conselho, A franquia. 참고문헌, As referências. 격리 담당자, A contabilidade meticulosa. 샘플링, Amostragem. 홍보, a promoção, 시간 유지, O tempo de manutenção. 감독하다, Supervisionar. 임금, o salário, As referências. A contabilidade meticulosa.
amostragem, a promoção, o tempo de manutenção, supervisionar, o salário, 경제가 마비된 국가. o desesperado, 되찾다. recuperar, 자본. capital de giro, 보상 패키지. o pacote de recompensas, 진료인. o céu, 환호를 보내다. aclamação, 과제. 임무. a atribuição, o desesperado, recuperar, capital de giro, o pacote de recompensas, o céu, aclamação, a atribuição, 광고 매니저. o gerente de publicidade, 변동을 거듭하는. flutuou, 기호논리학에. logística, 임명하다, nomear, 나르다. transmitir, 역웨이. offshore, 기술, a habilidade, o gerente de publicidade, flutuou, logística, nomear, transmitir, offshore, a habilidade, 지원 신청서, o requerimento, 벤처 자금. o capital de risco, 중앙 집권화하는. centralizada, 성장, o crescimento, 본점. a sede, 첨부 동봉 편지. a carta de apresentação, 풀타임이. tempo integral, o requerimento, o capital de risco, centralizada, o crescimento, a sede, a carta de apresentação, tempo integral, 즐기는 사람. a pessoa sempre satisfeita, 박람회, a feira, 대신에. em nome de, 해고하다. demitir, 가격. os preços, 물가 하락. a deflação, 제조, a fabricação, a pessoa sempre satisfeita, a feira, em nome de, demitir, os preços, a deflação, a fabricação, 수요, a demanda, 화물. a carga, 작업 중단. paralisação, 합의, o acordo, 역겨운. bruto, 타협. o acordo, 해결하다, resolver, a demanda, a carga, paralisação, o acordo, bruto, o acordo, resolver, 인수. a aquisição, 지출. as despesas, 신용위험. o risco de crédito, 떨어뜨리다, 떨어지다, a gota, 전제 조건. o pré-requisito, 폭이 좁은, estreito, 구입. a compra, a aquisição, as despesas, o risco de crédito, a gota, o pré-requisito, estreito,
A compra. 자원, o recurso, 화합할 수 있는, compatível, 안내하다, 이끌다, 데리고 가다, Liderar. 빈 판객실, o quarto livre, 동료 관계, A camaradagem. 외부 감사인, O auditor externo. 인센티브, incentivo, o recurso, compatível, Liderar. o quarto livre, A camaradagem. O auditor externo. incentivo, 정상 근무 시간 외의 노동 시간, Fora do horário normal. 혜택, o benefício, 약속 계약, Aliança. 수익률, A taxa de retorno. 보조금을 지급하다, Subsidiar. 직무순환, A rotação de trabalho. 규율상의 Disciplinar. Fora do horário normal. o benefício, Aliança. A taxa de retorno. Subsidiar. A rotação de trabalho. Disciplinar. 임금 인상, O incremento. 수입, o ganho, 기억해내다, recordar, 2배의 임금, O salário dobrado nas horas extras. 수익 관리 상태, A concordata. 알아내다, Determinar. 파산자, Falido. O incremento. o ganho, recordar, O salário dobrado nas horas extras. A concordata. Determinar. Falido. 분석하다, analisar, 승인된, Aceito. 균형, o equilíbrio, 예금하다, depositar, 제품, o produto, 회사 분위기를 흐리는 직원, O funcionário malicioso. 성취, A realização. analisar, Aceito. o equilíbrio, depositar, o produto, O funcionário malicioso. A realização. 청소, A compensação. 상품화, O merchandising. 관리하다, administrar, 계약상의 Contratual. 거래액, O faturamento. 자본이득, Os ganhos de capital. 현금 유동성, O fluxo de caixa. A compensação. O merchandising. administrar, Contratual. O faturamento. Os ganhos de capital. O fluxo de caixa. 경영자 매수, A compra de uma empresa por parte dos gestores principais. 듣기엔 좋지만 깊이가 없는 음악, Que é agradável ouvir. 감당할 수 있는 것 이상을 하는, Sobrecarregado. 야간 근무, Os turnos da noite. 간접적인, Indireto. 무효로 된, Anulada. 진행, o progresso, A compra de uma empresa por parte dos gestores principais. Que é agradável ouvir.
sobrecarregado. Os turnos da noite. Indireto. Anulada. o progresso, 장벽, a barreira, 의장, o presidente, 계속 유지 보유하다, conservar, 직업 훈련 받은 사람. O estagiário. 근대조 간의 전환. A mudança de turno. 예산, o orçamento, 조언하다, aconselhar, a barreira, o presidente, conservar, O estagiário. A mudança de turno. o orçamento, aconselhar, 급격한 하락. A queda bruta. 체인, a corrente, 시행하다, executar, 재고가 없음. A falta de estoque. 안전한, seguro, 동의하다. Subscrever. 펀드, o fundo, A queda bruta. a corrente, executar, A falta de estoque. seguro, Subscrever. o fundo, 수익성 있는. Rentável. 인플레이션. a inflação, 반갑게 인사하다. O oportunista. 배송물. Arremessa. 속빈 감정. O CEO incompetente. IT 컨설턴트. O consultor de TI. 사무직. O colarinho branco. Rentável. a inflação, O oportunista. Arremessa. O CEO incompetente. O consultor de TI. O colarinho branco. 수익, a receita, 브랜드, a marca, 타이르다. Admoestar. 용어. As condições. 고려, a consideração, 시험적인. Probatório. 주요 책임. A responsabilidade principal. a receita, a marca, Admoestar. As condições. a consideração, Probatório. A responsabilidade principal. 확장, a expansão, 부가 가치. O valor agregado. 만족. a satisfação, 소매, o varejo, 후원. o patrocínio, 수출하다, exportar, 할인, o desconto, a expansão, O valor agregado. a satisfação, o varejo, o patrocínio, exportar, o desconto, 채용, o recrutamento, 책임. A prestação de contas. 평가하다, avaliar, 유선. Simplificar. 참석하다, comparecer, 구시계. Desatualizado. 배당금. O dividendo. o recrutamento, A prestação de contas. avaliar, Simplificar. comparecer, Desatualizado. O dividendo.
황금악수, O aperto de mão dourado. 재택근무, O trabalho em casa. 근속 보너스, O bônus de atendimento. 말로, Verbalmente. 광고판, O outdoor. 직원 수를 너무 줄이다 보니 기업의 수익이나 효율성이 낮아지는 현상. Anorexia empresarial. 물품, A mercadoria. O aperto de mão dourado. O trabalho em casa. O bônus de atendimento. Verbalmente. O outdoor. Anorexia empresarial. A mercadoria. 근무교대, Os turnos rotativos. 서명한, Assinado. 기업이사, O diretor da empresa. 단계적으로 폐지하다, Eliminar progressivamente. 수호, O patrono. 상태, A condição. 대표자, O delegado. Os turnos rotativos. Assinado. O diretor da empresa. Eliminar progressivamente. O patrono. A condição. O delegado.